Olá, professores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma super novidade que o Salva Aula preparou para ajudar ainda mais os professores no seu planejamento, né? A ganhar tempo, a ter aulas diferenciadas e a fazer tudo isso de uma maneira simplificada, rápida, fácil e que vai ajudar com certeza aí no planejamento de vocês. Eu sou a Camila, professora Camila, fundadora, idealizadora aí do Salva Aula, e junto com a Prof. Jamile, nós criamos já hoje atividades prontas para professores, né, que querem aí uma rotina facilitada, que querem ter mais tempo com os seus, né, que querem realmente facilitar, otimizar o tempo, que é uma coisa que o professor sempre precisa, né? A gente sabe que o nosso tempo é curto, é corrido, e por isso a gente pensou um pouco além e vem aqui para apresentar a vocês hoje o Salva Aula IA, a nossa inteligência artificial, que veio aí para resolver um grande problema, uma grande demanda dos profs com os quais a gente já conversa hoje. Então, o Salva Aula IA ele foi pensado principalmente para resolver a questão das avaliações. Então, ele vai planejar avaliações pra gente, a questão do plano de aula, e aí vocês vão ver que é um plano de aula muito completo, com tudo realmente que o professor precisa. A gente tá falando aqui de uma entrega, de fato, pensada na facilidade do professor, naquilo que o professor usa em sala de aula, e a gente usou toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento em sala de aula para trazer o melhor para vocês. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse planejamento, por isso fiquem aqui que eu já vou mostrar para vocês como ele funciona. E a questão do planejamento anual, então, a gente fala aqui do plano anual, do plano semestral, trimestral, bimestral, conforme a necessidade, do plano de aula, e aí, como eu já falei, um plano de aula super completo, então, um plano de aula pra gente usar no nosso dia a dia, né, para facilitar a nossa vida, mas também um plano de aula que vai tá trazendo aí para vocês o planejamento necessário para um aluno de inclusão e também o plano aquele que a gente muitas vezes precisa entregar para a coordenação. A gente sabe que esse plano ele é um pouco mais detalhado e aí quando a gente tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, a gente acaba muitas vezes perdendo um tempo, tendo que adaptar uma coisa a outra e é isso que a gente vai resolver aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem começar a utilizar o Salva Aula IA não vai querer fazer outra coisa. Eu tenho, assim, convicção em dizer que a ferramenta veio para realmente resolver o problema do professor. Então, quero mostrar para vocês um pouquinho de como ela funciona, mostrar como vocês vão acessar, mostrar o que ela tem para oferecer e divulgar, então, né, essa grande novidade. A gente está muito feliz em compartilhar isso com os professores, nossos parceiros, né, que é para vocês que a gente está aqui pensando, né, nessas facilidades para que vocês realmente tenham aí o tempo de vocês de volta. Vamos lá, então. Bom, profs, então, para acessar tudo pelo navegador, tá? Ele tem responsividade tanto para computador, para notebook, para tablet, para celular também, tá? Então, ele se encaixa aí em qualquer realidade. Vocês podem estar usando, por exemplo, na sala de aula, no caminho para casa, usando aí no celular, né? Então, ela foi pensada, de novo, realmente para facilitar a vida de vocês. E aqui, então, vou apresentar um pouquinho, né, de como a gente consegue fazer isso de uma forma realmente muito fácil, tá? Então, aqui é a nossa tela inicial, né? Para acessar, é só digitar a ai.salvaaula.com.br e vocês vão, então, entrar aqui nessa interface, né? A gente tem aqui, né, uma explicação aqui do que a gente está trazendo, tudo claramente baseado na BNCC, que é um dos pilares do Salva Aula, né? E aí a gente tem aqui toda a questão, então, do planejamento até a correção, tá? Bom, profs, para acessar num primeiro momento, é só vir aqui cadastrar. Vocês vão fazer um cadastro como professor, colocar os dados de vocês aqui, criar a conta, tá? Também é possível acessar usando uma conta já existente do Google. Então, geralmente a gente usa, né, um Gmail. Dá para fazer esse acesso por aqui também, tá? Eu vou fazer o meu acesso e aí a gente já volta aqui para conversar um pouquinho melhor. Bom, profs, então aqui a gente tem a tela inicial do Salva Aula, tá? Vocês vão perceber que ela é uma interface bem fácil da gente estar mexendo, bem intuitiva, realmente pensada para facilitar a vida do professor. Mas antes de apresentar toda essa novidade, toda essa interface, eu quero mostrar para vocês o nosso assistente aqui virtual, que é o Salvinho, né? O Salvinho, ele é nosso robozinho aqui que está criando as aulas para os professores, que está ajudando os professores
nesse processo de criação. E aí a gente tem aqui ele já trazendo também um guia de acesso ao nosso sistema aqui, a nossa inteligência artificial. Então, vou mostrar rapidinho para vocês aqui, né, os passinhos rápidos, então, do que a gente vai ver aqui dentro e depois eu apresento um pouco melhor para vocês. Então, gente, olha só, primeira questão aqui é a criação do plano de aula, né, então, escolhendo aqui disciplina e tema, a IA, ela vai montar esse planejamento completo alinhado à BNCC. A gente tem aqui um planejador de aulas, então várias aulas ao mesmo tempo. A gente pode estar criando aí todo um planejamento e a partir desse planejamento criar as nossas aulas. Então uma das nossas grandes preocupações aqui era que a ferramenta fosse realmente toda integrada, né? Que o professor pudesse criar um planejamento anual, desse planejamento já criar o seu plano de aula e desse plano de aula já criar suas avaliações, tudo aqui é organizado, né? Em um único lugar e tudo que vai caindo lá no nosso planejamento anual, semestral, como vocês preferirem planejar. A gente tem, então, tudo aqui também em um único lugar. Então, todos os materiais, eles vão ficar aqui salvos na pasta do professor. Essa pasta, né, que tá aqui só para acesso de vocês. Cada conta, né, vai ter aí os seus materiais. A gente pode também acrescentar aqui nossas turmas, nossos alunos, compartilhar materiais com os alunos, fazer avaliações aqui dentro, acompanhar notas, acompanhar a frequência dos alunos, tudo dentro aqui do nosso template, né? A gente consegue fazer, então, as nossas avaliações e a correção automática delas. E a gente tem aqui, então, o nosso guia sempre que precisar para nos ajudar aqui a acessar tudo. Bom, profs, eu vou começar aqui com um tour rapidinho. Então, o início, né, aqui a gente tem esse nossa visão geral, vamos falar assim, do Salva Aula. Os meus materiais, como sempre, né, o nosso amigo Salvinho aqui, ele vem para nos trazer as orientações de como acessar. E aí, profs, olha só, tudo que a gente for criando vai ficando salvo aqui. Inclusive, eu posso agrupar de maneiras diferentes. Então, eu posso agrupar por semana, por mês, por semestre, por ano, por tipo de atividade. Então, aqui, por exemplo, só listas de exercício, só planos de aula. Então, eu consigo aqui organizar da maneira que for melhor para mim, ordenando também da maneira que eu achar melhor, dos mais antigos para os mais recentes, ou pelo nome, né? Então, a partir aqui do título, né, dessa atividade, eu posso filtrar também, né, por uma lista de exercícios, por exemplo, por uma prova, por uma aula, eu posso colocar aqui os filtros que eu quiser para ter essa minha organização. A próxima parte aqui, prof, são os planejamentos, tá? Então, os planejamentos são aqueles planos maiores que a gente sempre precisa, às vezes no fim do ano, às vezes no começo do ano. Tem escola que vai pedir por bimestre, por trimestre, então tudo isso tá aqui dentro já. E aí a gente consegue, então, fazer esse planejamento pro ano, pro trimestre, pro semestre, conforme a necessidade, tá? Esse é o plano geral. Nós temos aqui também a integração do calendário com o Google. Então, quem acessa com a conta do Google diretamente consegue conectar aqui o seu calendário. Ou se não, pode fazer essa conexão depois também, tá? E aí aqui, para facilitar realmente, né, aparecer lá já o dia que eu tenho a prova com determinada turma, o dia que eu tenho uma atividade, que aula que eu tenho, facilitando muito esse processo de planejamento, né, do professor. Como eu falei, a gente pode, então, cadastrar turmas aqui dentro, né? E aí, lá dentro da turma, eu posso colocar a disciplina, eu posso incluir alunos, posso colocar as datas que eu tenho aula com cada turma. Então, por exemplo, aqui uma turma de 6º ano Geografia, eu posso incluir aqui que eu tenho aula na segunda e na quarta-feira, por exemplo, 2 períodos de 50 minutos. E aí, de novo, tudo isso vai ficando integrado aqui na hora da gente fazer o nosso planejamento. Aqui a gente tem uma aba das avaliações, então a gente pode criar avaliações e aplicar a avaliação na turma. A gente tem uma central de ajuda, né? Então tudo aquilo que vocês precisarem, inclusive com uma questão aqui de fontes para consulta. Então a fonte, né, aqui para consultar a BNCC, o Ministério da Educação, Programa Nacional do Livro Didático, LDB, questão aqui de cursos e formação para professores, INEP, SAEB, Enem, IDEB, Censo Escolar, enfim, tudo aqui para a gente consultar de uma maneira fácil e a nossa ajuda, né? A gente tem também, profs, uma comunidade para a gente trocar ideias, né? Para a gente compartilhar aquilo que funciona com a minha turma, né? A gente sabe que a nossa profissão, ela muitas vezes pode ser solitária, então a gente acredita que essa troca de ideias é muito importante, né? Para, enfim, um ajudar o outro, um apoiar o outro, para a gente conseguir aí
ter uma educação de muito mais qualidade no nosso país, que eu tenho certeza é o que todos nós aqui queremos. Gente, então, esse é o nosso basicão, né? A nossa interface. Queria apresentar elas rapidamente aqui para vocês. E agora eu vou mostrar bem rapidinho também como que a gente cria cada uma dessas etapas, tá? Depois teremos mais vídeos na sequência mostrando cada etapa de uma forma mais esmiuçada, mais fácil para vocês entenderem, tá? Olá, profs, eu vou começar aqui pelo planejamento, tá? O planejamento que é aquele maior, né? Então, como a gente já comentou, a gente pode fazer esse plano pro ano inteiro, pro semestre, pro trimestre, pro bimestre ou para as próximas 2 semanas. Eu também posso escolher a data que eu vou querer planejar aqui para ter toda essa organização, tá? Eu vou escolher aqui as próximas 2 semanas, só para a gente fazer um exemplo rapidinho. Vamos aqui pro próximo. Aqui eu posso vincular uma turma, eu posso escolher, né, aqui o ano escolar, então é uma turma de 6º ano, e é uma turma aqui que eu trabalho geografia, tá? Eu posso planejar multidisciplinar também, então, por exemplo, aqui uma prof lá da área da pedagogia, dos anos iniciais, ela pode fazer esse planejamento para um dia inteiro dela, mesclando ali uma aula de português, uma aula de matemática e uma aula de ciências, talvez, tá? Então, dá para fazer tudo isso, ele é bem adaptável para cada realidade, tá? Vou colocar aqui, então, que eu tenho aula na segunda e na quarta-feira e vou para o próximo. Aqui, profs, eu posso pedir para a IA escolher para mim ou pedir, ou personalizar e escolher o tema, né, que eu vou trabalhar aqui na minha aula, tá? Eu vou pedir para ela escolher para mim só para vocês entenderem como que ela trabalha, tá? Se eu quiser anexar aqui algum arquivo com algum conteúdo que eu já tenha pronto, também posso fazer isso para ela entender e organizar aqui da melhor forma. Posso revisar as datas, então aqui, por exemplo, como a gente está em julho, ele já está me trazendo que nós teremos aqui férias escolares, né? E aí ele já traz esse planejamento aqui, no caso, todas as aulas cairiam nas férias, né? Então, eu vou até voltar lá e escolher uma data de agosto para ele me ajudar aqui. Vou colocar assim. O bimestre todo. Olha só, como que ele traz essa organização, né? Aquele período ali que a gente tinha selecionado anteriormente era um período de férias, então ele não ia me trazer nenhuma aula, né? Por isso fiz essa troca, então, pro bimestre. Olha só, ele me traz, então, que a gente vai ter 18 aulas, no caso aqui são 17 aulas e uma prova. Eu posso alterar também, se eu quiser ter outra prova, se eu tiver um feriado, algo, ele já puxa, tá, gente? Automaticamente, a questão aqui das férias, a gente pode personalizar, mas ele já tem essa inteligência aqui, né? E ele vai fazer essa divisão, então, também. Bom, e aí, gente, muito simples, é só criar e em poucos minutos ele vai me trazer todo o planejamento aqui que eu preciso, olha só. Então, aqui, por exemplo, né, um plano de geografia do 6º ano, ele vai buscar, obviamente, lá na BNCC, para me trazer aqui uma sequência de aulas que fazem sentido, né, que fazem acordo aí ao que a BNCC está pedindo. Profs, a gente sabe que cada estado, que cada lugar, que cada realidade, que cada professor vai trabalhar de uma maneira diferente e por isso a gente pensou muito nessa coisa da personalização. Então, eu posso simplesmente vir aqui, editar e trocar essa aula para outro assunto que para mim seja mais relevante, enfim, né? Como vocês viram aqui, eu pedi para a própria IA criar o meu plano, mas eu também posso organizar ele de acordo com a minha vontade, de acordo com a ordem que eu imagino para minha aula, e aí é só ir lá em personalizar e eu vou conseguir fazer isso tudo, tá? Então, olha só, ele vai me trazer aqui o que eu vou trabalhar em cada uma das aulas. Aqui temos uma aula que é prova, então ele deixa essa aula trancada aqui, para, enfim, né, eu não ter matéria aqui. E ele me traz, inclusive, olha só, uma avaliação, né, um projeto final. Então, ele é realmente bem completo para tudo aquilo que a gente precisa, tá? Profs, todos os planos, eles também podem ser impressos, tá? Ou se transformarem em um PDF. A gente pensou, de novo, muito em facilitar a vida. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa entregar esses planos lá para nossa coordenação, por exemplo. Então, a ideia aqui é que realmente esse cronograma ele já esteja pronto para ser levado aí para a coordenação, para a direção da escola. Às vezes o pai quer saber, um aluno, né, se organiza, enfim. E a gente também se organiza melhor dessa forma, então a gente tem aqui essa possibilidade também. E aí, gente, olha que fantástico, tá? Para cada uma dessas aulas, eu posso simplesmente vir aqui e gerar um plano de aula. Olha só que legal, o Salvinho já vem aqui para nos explicar.
E aí ele já vai puxar, gente, aqui os dados básicos daquela aula a partir lá do planejamento. Então, como a gente comentou, tudo aqui é pensado a partir da BNCC e pensado para facilitar a vida do professor, tudo de uma maneira integrada, tá? Então, ele já me traz aqui a data da aula, de acordo lá com o meu planejamento, o ano, a turma e o assunto. E aí, eu posso vir aqui em preencher com IA. Ele vai completar aqui, então, o meu plano, tá? Lembrando, tudo aqui editável, tá, profs? Então, ele vai completar aqui com o assunto bem certinho, conforme a BNCC, detalhes desse assunto. Ele vai puxar aqui as habilidades da BNCC já. Aqui, profs, posso anexar um material de referência, se assim eu quiser, um texto, enfim, né, uma imagem que eu quero usar, um PowerPoint que eu já tenho pronto, eu posso colocar isso aqui. Eu posso personalizar a duração da minha aula, então às vezes, eu quero só 30 minutos hoje porque eu sei que eu tenho uma outra atividade, um outro compromisso na aula, ou minha aula vai ser de 50 minutos, ou eu vou ter 2 aulas seguidas, enfim, tá? Então eu posso planejar. Eu posso escolher a quantidade de aulas, então eu também posso criar a sequência didática. No caso aqui eu vou criar uma aula só, tá? Eu posso escolher o tipo de metodologia que eu quero usar. Então, por exemplo, uma aprendizagem ativa. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, em criar planos assim. O Salvinho já cria isso tudo certinho. E aqui, profs, olha que material fantástico, que ferramenta, né, incrível que a gente incluiu aqui, porque a gente sabe que é uma grande necessidade do professor hoje, a questão do planejamento para alunos de inclusão, né, o AEE, né, o aluno com necessidade especial, que por lei, a gente precisa fazer esse planejamento, mas a gente sabe que na vida real, no dia a dia corrido, às vezes é muito difícil a gente conseguir parar, entender cada um desses alunos e criar esse plano adaptado. Pois bem, não precisa mais fazer isso porque o Salvinho faz pra gente. É só a gente incluir aqui, então, algumas informações do aluno, né? Ele vai levar em consideração aqui cada aluno, cada especificidade, e ele vai, então, conseguir criar esse plano pra gente, tá? Aqui a gente já tem, profs, algumas ideias, tá? De necessidades que esse aluno possa ter. Inclusive, a gente pode ter mais do que uma. A gente sabe que, às vezes, a gente tem laudos de alunos que têm mais de uma necessidade especial. E aí, a gente vai aqui, a partir disso, pedir para ele criar o nosso plano, tá? Eu vou colocar aqui um aluno com TDAH. Eu posso colocar aqui algum detalhe. Então, precisa de suporte do professor. O que esse aluno tem de pontos fortes, tá? Então, ele é bom em tarefas curtas e dinâmicas e ele tem bastante energia, né? Tô falando de um aluno com TDAH. Eu posso também colocar alguma outra coisa aqui, né, específica do meu aluno. Qual a dificuldade? Manter a atenção em tarefas longas, organizar a gestão do tempo e se concentrar por longos períodos, tá? E eu posso também colocar aqui qual o melhor estilo de aprendizagem desse meu aluno, tá? Então, por exemplo, ele é melhor em tarefas curtas com metas claras. De novo, também posso personalizar, tá? E aqui, eu também posso gerar, como a gente já comentou, o plano de aula da versão coordenação. Então, esse plano vai vir mais completo, né? Pra gente já entregar lá pra coordenação. E eu posso escolher aqui o bimestre ou trimestre que eu tô trabalhando para também já vir tudo prontinho. Então, eu vou estar trabalhando aqui essa aula no segundo trimestre do ano, certo? Preenchidas as informações, profs, gerar plano de aula e o Salvinho vai montar o plano completo, vai escrever aqui tudo que eu preciso nesse plano e ele fica, ó, muito bom, perfeito, para facilitar realmente o nosso dia a dia. Profs, então, olha só, o plano, ele vem aqui completinho pra gente. Eu vou mostrar rapidamente tudo que vocês vão ter aqui com esse plano. A gente pode fazer personalizações também, mas isso eu vou mostrar melhor quando a gente falar só do plano de aula, tá? Aqui eu quero realmente uma visão mais geral. Então, vocês vão ter aqui a parte para ser editada e a parte do documento pronto, tá? A gente tem o plano do professor, que é esse plano que a gente usa no nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente precisa, sem muita burocracia. Nós temos o plano adaptado, com base naquele perfil que a gente informou lá. E nós temos esse plano da coordenação. Então, o modelo mais completo, com alinhamento da BNCC, as competências, tudo que a gente precisa também entregar aí na escola, tá? Então, profs, vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Ele vem com todas as identificações aqui já, especificando, né,
os objetivos da aula, o que eu vou considerar, né, como aprendeu, quais conteúdos que eu vou estar trabalhando, a sistematização desse conteúdo, profs. Então, olha só, essa parte aqui, inclusive, é chegar na sala de aula, colocar no quadro para o aluno. A gente já criou aqui um mapa, né, um quadro resumo, para realmente facilitar e vocês já terem aí todas as ferramentas que vocês precisam, tá? A gente tem aqui a questão do pré-requisito, então, o que o aluno já deve saber. A gente tem aqui a conexão com a atualidade, que a gente acha essencial, né, para uma aula que seja interessante para o nosso aluno, né? E aqui, então, a gente já tem a parte da aula mesmo, né? Então, como que eu vou conduzir essa aula, tá? Então, a gente separa aqui, por exemplo, uma aula que usa metodologia ativa, né, em um início que vai engajar esse aluno, um desenvolvimento, que é o construir, né, com esse aluno, e um fechamento, uma síntese, então, com esse aluno. Aqui a gente tem os materiais que são necessários, aqui a gente tem a questão da avaliação e também, né, prof. Estudo, olha, pode ser editado, eu posso ir mudando isso aqui. A gente tem aqui também uma parte super legal com recursos sugeridos, tá? Então, por exemplo, ela me sugere usar fotos de paisagens aqui diversas e ela já faz uma busca dessas imagens, tá? A gente tem também aqui uma busca por vídeos, tá? Então, por exemplo, aqui ele já vai me trazer vídeos que tenham a ver aqui com o conteúdo que eu coloquei aqui no meu plano de aula para também me ajudar aí na execução da minha aula, tá? No plano adaptado, então, a gente tem tudo isso com adaptações. Então, a gente tem aqui o perfil do estudante, quais barreiras, quais necessidades específicas ele tem, quais são os objetivos já adaptados para esse estudante, o que eu vou adaptar na minha aula, né? E aí, aqui, toda a questão do desenvolvimento da aula já com as adaptações. A avaliação adaptada, a gente tem aqui também já, então, uma articulação aqui entre o professor do AE, o professor regente e a família, para a gente ter, de fato, uma aprendizagem concreta aqui para os nossos alunos de inclusão também. E aqui o plano, então, da coordenação, esse, então, um plano mais completo, ele já vai trazer aqui, olha só, todas as competências gerais, os códigos da BNCC. Eu também posso colocar aqui algum tema contemporâneo transversal que essa aula vai abordar. E aí aqui a gente tem todo um alinhamento, né, com a BNCC, síntese, os objetivos, os recursos, avaliação, tudo bem bonitinho para só entregar para a coordenação. E aí aqui na parte do documento, de fato é isso, tá, profs? É só entregar para a coordenação. A gente tem aqui todo o relatório prontinho, né, com tudo que precisa. Aqui, é claro, profs, vocês vão poder colocar o nome da escola, o município, né, onde vocês trabalham, o nome de vocês, e esse plano ele já sai prontinho aqui para imprimir, tá? Olha só que bonito que ele fica, né? A gente pode, então, imprimir, baixar o PDF, baixar um documento, né, de Word. A gente pode também aqui ver um histórico. Então, eu alterei alguma coisa no plano, vai ficar salvo aqui no meu histórico. Eu posso compartilhar isso com algum colega também, né, que esteja trabalhando aí o mesmo conteúdo, com a própria coordenação. Às vezes a gente precisa, né, compartilhar. Então, para facilitar aqui também, aqui com o botão compartilhar, eu posso adicionar isso em uma aula específica e eu posso também gerar exercícios para esse plano de aula, que é o que eu vou fazer agora e mostrar para vocês. Então, profs, simplesmente vou clicar ali em gerar, né, exercício. Ele já traz aqui o plano, né? Ele vai trazer um exercício que seja coerente lá com os objetivos já criados no plano de aula. Aqui eu posso escolher a quantidade de questões que eu vou querer. Então, por exemplo, eu quero isso para um tema de casa sobre esse conteúdo. Vou escolher aqui 10 questões, 5 questões, né? Eu posso escolher o nível de dificuldade, então pode ser fácil, média, difícil ou uma combinação destas. E eu também posso colocar aqui um foco específico para aquela aula. Então eu quero que fale mais sobre, no caso aqui o plano fala de paisagens, né? Eu quero que fale mais sobre as paisagens humanizadas. Aí eu posso fazer isso e eu posso simplesmente clicar aqui em gerar exercícios e teremos os exercícios também prontinhos, também com a possibilidade de imprimir tudo aqui em um clique só. Olha só, profs, então ele já me retornou aqui a lista de exercícios conforme eu solicitei. A gente tem aqui algumas coisas interessantes também que a gente pensou, tá? Por exemplo, às vezes eu tenho lá um aluno ou eu trabalho com terceiro ano, segundo ano do fundamental, primeiro ano do fundamental. Esses alunos ainda têm dificuldade numa leitura dessa letra, né?
normal, enfim, né, com maiúsculas e minúsculas, eu posso vir aqui e mudar toda a minha atividade para caixa alta. Então, quando eu vier aqui visualizar essa atividade, ela vai estar toda em caixa alta para facilitar para esse meu aluno, ou eu posso deixar ela normal, tá? Ela já vem toda organizada, toda formatada aqui para realmente só imprimir, tá? E aí eu tenho aqui questões diversas, tá? Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês que a gente pode também aqui enviar o logo da escola, que essa é uma preocupação às vezes, né, do professor. Ah, mas eu tenho um cabeçalho específico para usar, eu preciso colocar o logo da escola. É possível fazer isso aqui, então a gente vai poder colocar aqui o logo da escola, tá? A gente pode colocar o nome da escola, o título, a turma, o nome do professor, o peso desta prova, e tudo isso vai aparecer lá no cabeçalho, tá? E aqui a gente tem, então, as questões, tá? Vocês vão perceber que ela vai fazendo assim, num nível, né, que vai aumentando progressivamente. Então, a gente começa com as questões mais fáceis, vamos para as médias e chegamos nas mais difíceis. E nós vamos ter questões de múltipla escolha, já com as alternativas, tá? A gente vai ter verdadeiro e falso, a gente vai ter questão discursiva, tá? Então, a gente tem aqui uma série de questões, né, possíveis aqui dentro dessa lista de exercícios. E essa lista também toda editável, né, conforme aí a necessidade do professor. E como eu já mostrei para vocês aqui, ela já vem prontinha aqui para ser impressa, toda bonitinha, toda formatada, para realmente o professor conseguir imprimir aqui, levar para a sala de aula e entregar para os seus alunos sem grandes dificuldades, tá? Da mesma forma, podemos imprimir aqui dentro, baixar ela em formato de documento ou baixar ela no formato de PDF. E a gente consegue também mostrar ou esconder o gabarito conforme a nossa vontade, a nossa necessidade. E a gente pode aplicar ela aqui em uma turma já diretamente. E aí a gente vai ver como fica aqui na turma depois. A lista de exercícios criada, né? Então, a gente criou agora um plano de aula que vai ficar salvo aqui. A gente criou a lista de exercícios que vai ficar salva aqui e que a qualquer momento também pode ser editada. Certo, gente? Então, os passos aqui são esses, né? A gente tem aí a criação, então, dessas 3 grandes necessidades da vida do professor, tudo pensado por professores, né? Pensado para realmente facilitar a vida de vocês. E quem quiser conhecer essa ferramenta fantástica, é só acessar ai.salvaaula.com.br e ter acesso a tudo isso, a um planejamento facilitado, a aulas incríveis e prontinhas a um clique de distância só. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.